Olá, alunos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar o estudo referente à evolução da constituição íntima da matéria. A matéria, se subdividida em partículas menores, obtém-se uma partícula muito pequena. E qual foi a ideia inicialmente estabelecida sobre a constituição dessas partículas ínfimas, cujo conjunto das mesmas originava a matéria? Vamos iniciar em 490 anos antes de Cristo. O filósofo grego Empédocles acreditava que a matéria era constituída de 4 elementos fundamentais, cujo conjunto desses elementos originava a matéria. Esses elementos cujo conjunto originava a matéria, segundo o filósofo grego Empédocles, era constituído de ar, terra, fogo e água. Esses, segundo o filósofo Empédocles, seriam os 4 elementos cujo conjunto originava a matéria: tá? Ar, terra, fogo e água. Posteriormente, em 350 anos antes de Cristo, o filósofo grego Aristóteles estabeleceu qualidades a esses elementos. Segundo Aristóteles, portanto, se uma qualidade existente entre os componentes ar e fogo era quente. Uma qualidade estabelecida entre água e terra era frio. A qualidade estabelecida entre fogo e terra era seco. E a qualidade estabelecida entre ar e água era úmido. E segundo o filósofo grego Aristóteles, ele acreditava que quando eu precisasse transformar um desses componentes, fogo em terra, terra, água, água e ar, e assim sucessivamente, bastava eu alterar essas qualidades. Alterando essas qualidades de quente, frio, úmido e seco, eu conseguia fazer a transformação de um elemento em outro. E, consequentemente, essa variação é que originavam as matérias distintas que existem no universo. Pois bem, por volta de 400 anos antes de Cristo, os filósofos gregos Leucipo e Demócrito estabeleceram outro critério com relação à constituição íntima da matéria. Eles disseram que eles imaginavam, porque partindo do campo das ideias filosóficas é algo que é um pensamento filosófico. Não existiam métodos científicos, recursos científicos a fim de que se pudesse comprovar essas ideias. Então ficava mais no campo do eu acho, eu penso, logo eu existo. E eles pensavam que a matéria, ela, se fosse dividida ao meio, pegasse a metade obtida e fosse dividida ao meio, eles acreditavam que ia chegar a um determinado instante que a quantidade de matéria obtida seria tão pequena, tão minúscula, que esta, por sua vez, seria indivisível. Essa partícula minúscula, indivisível, na qual o seu conjunto constitui a matéria, chama-se átomo, que ao pé da letra essa palavra significa não divisível. E pela primeira vez é que surge a palavra átomo.
pelos filósofos Leucipo e Demócrito, que estabeleceram o seguinte: a matéria é constituída por partículas minúsculas homogêneas que, por sua vez, são indivisíveis e também indestrutíveis, denominadas de átomo. Então, átomo, a sua definição é exatamente partícula não divisível, certo? E o conjunto dessas partículas indivisíveis denominadas de átomo constituía a matéria propriamente dito. Então eu destaco no campo das ideias filosóficas os filósofos Empédocles, Aristóteles, Leucipo e Demócrito. Agora nós vamos para o século XVII com Robert Boyle. A seguir, depois das ideias filosóficas, nós vamos começar a discutir sobre a contribuição de Robert Boyle. Ele estabeleceu os critérios para a elaboração do método científico. Segundo Robert Boyle, o método científico ele é estabelecido em algumas etapas, das quais, primeiramente, deve ocorrer a observação do fenômeno. Essa observação pode ser qualitativa ou quantitativa. Depois da observação do fenômeno, aí você tem a ideia, que é a pergunta na qual por que está ocorrendo esse fenômeno. Em seguida, depois da ideia, nós temos a hipótese, que é levantarmos questões referentes por que aquele fenômeno está ocorrendo. E para responder a essas perguntas, aí será necessário a realização de experimentos realizados em laboratório. Esses experimentos vão dar a contribuição nesse método através das conclusões, que serão as respostas estabelecidas às perguntas, né? Por que o fenômeno aconteceu? Por esse motivo. Isso foi feito através de experimentos realizados em laboratório. E desta maneira, essa conclusão ela será explicada através será formulada uma lei. A lei é uma maneira de nós explicarmos o fenômeno físico. Agora, desse modo, o que nós podemos fazer? Bom, dessa maneira, essa lei ela pode ser, digamos, explicada mais detalhadamente através de um modelo ou através de uma teoria. Qual é a diferença entre o modelo e a teoria? A diferença é o seguinte: se nós conseguimos observar o fenômeno na sua constituição íntima, se a observação é possível, então estabeleço uma teoria para explicar essa lei. Caso
visualização, essa observação seja impossível de ser realizada, por se tratar, por exemplo, da constituição íntima da matéria, então a teoria não vai resolver o meu problema. Então eu terei que usar um modelo para explicar essa lei. E no nosso caso, especificamente, como nós estamos tratando de partículas minúsculas cujo conjunto forma a matéria, então nós vamos estudar os modelos atômicos em breve, dentro de alguns instantes. Mas antes de estudarmos esses modelos, eu preciso fazer também um comentário referente ao francês Antoine Lavoisier. Quais são as principais contribuições de Lavoisier? Eu vou destacar duas contribuições. A primeira é que ele foi o responsável pela criação, pela elaboração de uma balança dessas que são realizados os experimentos no laboratório. Aquela balança tradicional com dois pratos, certo? Um dos pratos coloca-se o material na qual deseja-se medir a massa e em outro prato da balança colocamos a grandeza que é usado para medir a sua massa, o grama ou quilograma, por exemplo. Muito bem. E fazendo experimentos com a utilização da balança, Lavoisier estabeleceu a conhecida e famosa lei da conservação das massas, onde ele dizia o seguinte: em um sistema fechado, a massa de uma reação química ela não aumenta e nem diminui, ou seja, a massa ela é conservada. Mas o Lavoisier conseguiu fazer essa observação em um sistema fechado. E a conclusão da lei de Lavoisier diz que se a massa é conservada, então os átomos não são criados, não são destruídos. Em um fenômeno, em uma reação, eles são apenas rearranjados, que por este motivo conclui-se que em uma reação química a massa dos reagentes é igual à massa do produto formado em um sistema fechado. Muito bem. Agora, depois de Lavoisier, eu vou falar para você da contribuição de Prost. Muito bem. Então, como eu estava falando que Lavoisier contribuiu para estabelecer a lei da conservação das massas, onde a massa em uma reação dos átomos não é criada, não é destruída, os átomos são apenas rearranjados. Agora eu vou estabelecer a lei de Joseph Proust, em 1797, que acaba estabelecendo a chamada lei das proporções constantes. Segundo Proust, a colocação dele era a seguinte: se um átomo de hidrogênio reagir com um átomo de oxigênio, isso vai originar um átomo do composto chamado de água. Eles não tinham ainda o conhecimento sobre o conjunto de átomos formando molécula, então tudo era chamado de átomo. Mas o átomo de água era constituído por um átomo de hidrogênio e de oxigênio. Tá. E aí ele disse o seguinte: se dois átomos de hidrogênio combinarem-se com dois átomos de oxigênio
dessa reação, nós teremos a formação de 2 átomos do composto chamado de água. Ou seja, é estabelecida uma proporção entre os átomos que, por sua vez, ela é uma proporção constante. Mais um exemplo, se digamos 10 átomos de hidrogênio reagirem com 10 átomos de oxigênio, teremos como resultado a formação de 10 átomos do composto chamado de água. Desta maneira, como vocês podem observar, a proporção ela é constante nessa reação, porque, segundo Lavoisier, a massa ela não é, o átomo não é criado, não é destruído, ele é apenas rearranjado, formando esses átomos chamados de compostos. Muito bem, você deve estar se questionando, mas por que o PC está falando disso? Nós já vimos essa aula em detalhes. Nós já tivemos a aula referente à lei de Lavoisier e à lei de Proust, o método científico. Por que tudo isso agora? Eu quero apenas fazer uma recapitulação desses termos, porque isso é a fundamentação científica que se estabelece um modelo atômico. Então, voltando, modelo é uma explicação de uma lei, e a lei é quando a conclusão dos experimentos realizados no laboratório é verdadeira, o que vai justificar a hipótese daquela observação inicial. Então, para nós chamarmos um modelo atômico com esse título, é porque aconteceu toda a fundamentação científica para usar essa palavra, modelo, e não é mais o campo do eu acho, eu penso, logo eu existo. Não é uma ideia filosófica. Agora tem conotação científica. Muito bem, agora vamos iniciar então a era dos modelos atômicos. Muito bem, então vamos iniciar a era dos modelos atômicos, apenas reforçando o fato de que para usarmos o termo modelo é porque existe toda uma fundamentação científica para se estabelecer. Então, esse modelo atômico vai ser iniciado em 1808 pelo John Dalton. O Dalton estabeleceu o modelo atômico semelhante a uma bola de bilhar. O átomo de Dalton, ele é semelhante a uma bola de bilhar, ou seja, a bola de bilhar é uma esfera maciça, homogênea, indivisível e indestrutível. Mas isso daí você fala, quem já estabeleceu essa definição foram os filósofos gregos, o Demócrito e o Leucipo, você diz. Exatamente. Mas acontece que o Dalton agora, ele não acha que é assim, não é uma ideia. Isso já tem uma conotação científica, porque ele se fundamentou nas leis ponderais de Lavoisier e também lei de Proust. Ele realizou experimentos em laboratório fundamentados nas leis de Lavoisier e Proust, e aí, de acordo com esses experimentos, tá? Ele concluiu cientificamente que o átomo estabelecido pelos filósofos gregos Leucipo e Demócrito estavam corretos. De fato, a matéria é constituída de átomos, mas não foi Dalton quem estabeleceu esse termo, foram os filósofos Leucipo e Demócrito. E os átomos são partículas minúsculas, indivisíveis, homogêneas e indestrutíveis. Então, na verdade, ele está afirmando
que a ideia inicialmente estabelecida pelos filósofos gregos Demócrito e Leucipo, eles estavam corretos. Isso é verdadeiro. O átomo é uma esfera maciça, homogênea, indestrutível e indivisível, e que átomos de um mesmo elemento são idênticos em suas massas. Então, todos os átomos de hidrogênio são idênticos. Todos os átomos de oxigênio também são idênticos, mas átomos de elementos diferentes possuem massas diferentes. Então, a massa de um átomo de hidrogênio não é igual à massa de um átomo de oxigênio e assim sucessivamente. Eles diferem os elementos em suas massas. E ele usa, pela primeira vez, aparecem as denominações substâncias simples e substâncias compostas. Segundo Dalton, as substâncias simples eram constituídos de átomos simples, ou seja, iguais, como é o caso do hidrogênio, do oxigênio, do nitrogênio, que hoje nós sabemos que são moléculas constituídas do mesmo átomo. E isso, para Dalton, era chamado de substâncias simples constituídas de átomos simples. Mas a água, por exemplo, a água é constituída de hidrogênio e oxigênio, e eles são diferentes entre si. Então, essas substâncias constituídas por átomos diferentes, ele usa esse termo, substâncias compostas, constituídas por átomos diferentes ou átomos compostos, tá? Eu posso até colocar um exemplo de cada caso aqui, ó. Um exemplo de átomos simples, eu posso colocar o hidrogênio e o oxigênio. E exemplo de átomos compostos, eu posso colocar a água. Naquela oportunidade, o termo molécula ainda não havia aparecido. E ele diz o seguinte ainda: uma grande contribuição de Dalton é essa que nós usamos até os dias de hoje. Em uma combinação química, os átomos não são criados nem destruídos. Eles são apenas rearranjados em uma proporção de números inteiros e constante. Observem o enunciado dessa hipótese, dessa afirmação, através de um exemplo. Quando pegarmos, por exemplo, uma substância simples que o Dalton chamou assim, que é o hidrogênio, que vai, por sua vez, reagir com outra substância simples, que é o oxigênio, e aí ocorrerá a formação de uma substância composta com átomos diferentes, que é a água. Bom, agora vamos usar o átomo de Dalton. Nessa oportunidade, em 1808, o átomo de Dalton ele era já estabelecido através desses modelos aqui. Ele já usava os modelos dessas esferas, né? Aqui nós temos os átomos, por exemplo, de hidrogênio, de oxigênio, de carbono, etc. Só em 1810, como eu vou falar dentro de instantes, é que esse átomo de Dalton, representado por essas esferas, acabam ganhando símbolos desses que nós usamos hoje na tabela periódica, o H, N, C, O, etc. Mas o átomo de Dalton está aqui representado, notem, por essas esferas, e cada elemento tem uma esfera diferente. Então, se valendo desse critério, digamos que o hidrogênio, eu represente ele desta maneira aqui, ó, por uma substância simples constituída por átomos iguais, como ele falou. E o oxigênio será representado por essa substância simples, mas que são átomos com massas diferentes ao do hidrogênio. E quando o hidrogênio reage com o oxigênio,
forma uma substância composta, que é a molécula da água. Composta porque a substância é constituída por átomos diferentes. Mas acontece que ele se fundamentou nas leis de Lavoisier e Proust, e Lavoisier diz que a massa ela é conservada, né? Consequentemente, o número de átomos dos elementos que reagem do lado esquerdo da seta tem que ser igual ao número de átomos do mesmo elemento do lado direito da seta. Ou seja, se eu tenho 2 átomos de oxigênio de um lado, eu tenho que ter 2 átomos de oxigênio do outro. Então, eu estou necessitando, na verdade, de 2 moléculas de água para que tenhamos 2 átomos de oxigênio. Ok, oxigênio está certo, mas agora vamos acertar o hidrogênio. São 4 átomos de hidrogênio do lado direito. Então, são 4 átomos do lado esquerdo. Então, vou colocar mais uma substância simples de hidrogênio. Essa era a representação dos átomos de Dalton em 1808. Em 1810, o cientista chamado Berzelius, ele estabeleceu os símbolos dos elementos químicos. Essa foi a sua contribuição. E através dos símbolos desses elementos, isso acabou posteriormente sendo organizado, esses elementos, em uma tabela que nós vamos estudar em muito breve, conhecida como a tabela periódica. Então, esses elementos que eu mencionei aqui para vocês nessa figura, eu vou repetir, o átomo de Dalton aqui, ó, tá vendo? Agora ele passa a ter uma representação por símbolos de letras. Essa é a contribuição de Berzelius. Portanto, agora esta reação química que eu usei no exemplo pode ser representada assim, ó, H2 gasoso, já que o hidrogênio é um gás, oxigênio O2 gasoso, e aqui do lado direito formando água no estado, pode ser sólido, líquido ou gasoso, como queiram. Vamos colocar água líquida. E outro detalhe importante, agora surge também a proporção de números inteiros na qual o Dalton afirmou. Aqui nós temos 2 moléculas de hidrogênio reagindo com uma molécula de oxigênio, formando 2 moléculas de água. Uma reação química, os átomos não são criados nem destruídos. Eles são apenas rearranjados em uma proporção de números inteiros, 2 para 1 para 2, certo? Aqui está a contribuição do cientista John Dalton para a constituição íntima da matéria, certo? O átomo de Dalton, segundo os experimentos que ele realizou, fundamentados nas leis ponderais de Lavoisier e Proust, chegou à conclusão que o átomo é uma esfera maciça, homogênea, indivisível e indestrutível. A matéria é constituída de partículas minúsculas, indivisíveis, como ele já afirmava, chamadas de átomos, e na verdade não foi ele quem atribuiu a palavra átomo, foram os filósofos Leucipo e Delmorto. Ele apenas confirmou que aquela ideia filosófica estava absolutamente correta. Lembrando que esse estudo terá uma continuidade, e depois do modelo atômico de Dalton, vamos falar do modelo atômico de Thomson, de Rutherford, de Bohr e etc. Mas, neste momento, por enquanto, nós vamos ficar por aqui e depois vamos aplicar esses conceitos que foram estabelecidos na aula de hoje através da resolução de exercícios. Até lá, então. Muito obrigado por enquanto pela atenção.